aí, vamos lá. Quem está assistindo está conseguindo ver bem a Grazi ali? Tudo bem? Vamos ver. Uhul, rolou. Gaia, tá bem? Você acha que a iluminação tá boa? Tá? Érica tá falando que tá. Que ótimo. Tá me ouvindo? O áudio também tá bem, né? Tá todo mundo ouvindo? Tá, eu tô com o som muito baixo. Eu vou subir um pouco. Fala alguma coisa aí, Mi. Tá me ouvindo bem? Agora sim! Ah, legal. Podemos. Que bom. Tomara que todo mundo veja a Grazi. Grazi, se a gente for muito rápido, bota a mão na tela assim que a gente sabe. Tudo bem? Precisa tirar as legendas da tela, pois atrapalha a intérprete. Tiro, Grazi, os comentários. As legendas estão da Michelle, então eu acho que não tem problema. Tá tortinha, mas é o máximo que eu consigo, gente. É o máximo que eu consigo. Pode ser assim? Não, eu acho que rola. Então, vamos lá. Se tiver atrapalhando, a legenda aí, os comentários estiverem atrapalhando, vocês, por favor, avisem, tá? Porque, às vezes, dificulta sim. Eu sei que eles gostam de prestar atenção em tudo, e aí, quando fica aparecendo as imagens, atrapalha. Vamos lá. Bom, na realidade, eu tô em cima só por causa do telefone, mas eu sou convidada, então a anfitriã é ela, então ela começa. Vamos, Mi! Exatamente, Deia! Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, a chamada da Gaia aqui do meu Clientes e Minhas Regras para fazer parte hoje desse canal lindo, magnífico que eu sigo. E de você aceitar esse convite ilustre, né? Então, vamos iniciar aqui. Pode falar. Pode falar. Porque tem alguém falando que a tela da Grazi tem mensagem no meio, Grazi. O que você acha que é isso? Na sua tela tem mensagem. Parece que você desliga. Aí! Isso! Ok. É porque você tirou o som. Então eu vou tirar o som daqui. Vou tirar o som daqui. Pode deixar assim que eu deixo o meu aberto. Eu só vou desligar um pouquinho, mas já volto, peraí. Tá bom. Voltou de novo lá o dela. Quando ela tira o som. Ela tira o som e aí fica essa mensagem. Opa, o que eu fiz? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, eu tô tentando entender o que eu fiz aqui para voltar com você. Aí, voltei. Pronto. Tudo bem? Então, vamos lá. Desculpa-me que eu te cortei. Imagina, foi necessário. Alguém tá falando que meu microfone tá baixo. Eu vou tentar falar bem alto, porque eu tô escondida. Se a gente colocar microfone, acaba atrapalhando todo o esquema que a gente montou aqui, tá bom? Então, vamos lá. Porque aí a Grazi não consegue ouvir. Então, vamos iniciar a live nos apresentando, tá bem? Para quem não me conhece, eu sou Michelle Ribeiro, sou enfermeira de formação, sou especialista em naturopatia e obstetrícia. Eu fundei a Eleoa Terapia, que é um consultório inovador de enfermagem, que trabalha com ginecologia natural, estética íntima, laser terapia, radiofrequência, terapias complementares e muito mais. Né? Estou há 14 anos ou um pouquinho mais na promoção e a prevenção à saúde das mulheres. E o foco hoje é a gente trazer esse olhar, né, Deia, o que a ginecologia natural traz, juntamente com a fisioterapia, na saúde feminina e na estética íntima. Eu queria começar a mencionar aqui que a ginecologia natural, ela não é uma especialidade médica e ela não é uma vertente da medicina, tá? Ela é um movimento profundo de autocuidado para trazer o protagonismo da mulher
para um olhar para si. Porque quando a gente se conhece, a gente tem poder, não é verdade? Então é esse processo que busca traumas, quebras de paradigmas, para ter um olhar mais íntegro e genuíno para a sua saúde, entender um contexto como um todo. É isso, mais ou menos. E aí eu vou falar de mim. Por que a gente gostou? Porque ela trabalha com ginecologia, né? Obstetrícia, estética íntima, e eu trabalho com a fisioterapia nessa área. Porém, a gente não tinha trocado essas figurinhas, eu trabalho com medicina chinesa, acupuntura, e a visão da medicina chinesa também é o da autoobservação. Então, eu recebo mulheres que estão tentando engravidar, né? Mulheres com endometriose, mulheres que estão no processo de fertilização. E o nosso primeiro passo é anotar as suas sensações, anotar o seu muco, anotar o seu humor, o seu sono, para elas se enxergarem como parte do processo e não como um meio para chegar a um fim, porque elas estão tão vislumbradas com a possibilidade de ser mães que elas esquecem de se observar. E se ela não se observa, né, o que a gente sempre fala, o útero é um jardim que a gente tem que preparar para colocar a plantinha. E esse jardim tem que estar lindo, pronto, Exato. fértil, então tem que se olhar. E calhou muito bem, que a gente não sabia desse encontro aí, não. Né? Mas é gostoso isso, né? É gostoso essa sincronicidade no qual tem, porque a medicina, a ginecologia natural também trabalha com a medicina tradicional chinesa, com os princípios da acupuntura e de tudo mais, né? E aquilo que eu estava falando, é um processo de cuidado focado em 4 pilares da saúde. Então, não adianta a pessoa achar que vai cuidar, eu quero uma ervinha para cuidar de uma patologia, de algum distúrbio que está ocasionando, que não é isso. Ela vai trazer aquele contexto da sua saúde mental, da sua saúde emocional, né, até da sua espiritualidade e também do seu meio ambiente, que interfere muito as relações sociais com o que acontece, porque a gente tem a possibilidade de somatizar tudo e o nosso corpo transformar isso em doença. Exatamente. Não é? E assim, eu não me lembro a sequência que você fez, que você fez uma sequência lógica, mas eu achei ótimo, eu vou aproveitar o seu gancho da observação, de se olhar, de se cuidar, de se entender, para entender como é o seu corpo e como é a sua estética íntima. A gente olhar para a gente com um olhar singular. Eu sou diferente dela. A gente nunca vai ter o mesmo olhar, o mesmo nariz, a mesma boca e a mesma vulva, né? É verdade. Então, bom isso mesmo. Se olhar assim, sabe? Eu sou um ser especial. Eu sou um ser especial. Eu não posso ser igual a ninguém. Jamais. Se eu for igual, eu sou um ser feito em série. E não é assim. Eu sou especial, eu sou única, né? Eu hoje, com esse tempo trabalhando somente com mulheres, eu já trabalhei em multinacionais, eu sou enfermeira do trabalho também, né? Então já trabalhei com muitos homens. E hoje, trabalhando com essa premissa, eu consigo dizer que a gente tem 2 tipos de mulheres. Vou falar assim grosseiramente, né? 2 tipos de mulheres. Então são mulheres aquelas que buscam a ginecologia natural e a estética íntima. É aquela mulher que quer quebrar esses paradigmas, quer quebrar essas crenças, que precisa se autoconhecer, que precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua mente, no modo geral. E tem aquelas outras mulheres que ainda não se gostam, né? E que tudo para ela é negativo. E que elas vão muito atrás desses padrões que a indústria ainda nos comercializa, ainda nos propõe a colocar estereótipos na nossa vida. Então, a gente falando de estética íntima, tem muitas mulheres ainda que procuram aqueles padrões como o Barbie Look, não sei se você já ouviu falar, que são as pepecas de Barbie. eu vi
eu estava lendo um estudo que eu achei, não foi nem bem um estudo, né? Foi uma notificação que eu achei um absurdo, que colocou que a Pepeca de Barbie era como fala? Esqueci a palavra. Anatomicamente perfeita. Anatomicamente correta. Eu falei, o quê? Só soltei uma palavra, que porra é isso? Travou pra nós ela. Vamos esperar um bocadinho ela voltar. Vamos esperar um pouquinho. Vamos aproveitar que ela falou de anatomicamente perfeita. Anatomicamente perfeito é aquilo que funciona. Cortou. Aí eu tô indo embora. Eu tô indo no seu raciocínio, porque cortou você. Eu tô falando assim... Até onde você me ouviu? Você falou do anatomicamente perfeita e parou ali. Exatamente. Então, aí eu tava contando que eu tava vendo uma notícia, né? Um artigo, e que eles estavam falando que era anatomicamente perfeita. Eu falei, onde já se viu? Porque a nossa vulva é igual à nossa impressão digital, cada uma tem a sua. Então, eu continuei o seu raciocínio falando o seguinte, eu espero que você esteja me ouvindo, né? Que anatomicamente perfeito, para mim, que sou fisioterapeuta, é aquilo que tem a sua função preservada. É aquilo que cumpre a sua função. Então, se eu tenho uma boca torta, mas que eu me expresso, eu consigo mostrar sorriso, mastigar, fazer tudo que a minha boca me traz, ela é anatomicamente perfeita, certo? Então, se eu tenho uma vulva que consegue controlar, que tem a sensibilidade, uma musculatura ali atrás que consegue ter o controle do xixi, do cocô, que me dá prazer, sensações boas, ela é anatomicamente perfeita. Perfeita. E não... Exatamente. E não porque ela tem o padrão que estipulam. Não é isso. É como você falou. Ela tem a função que faz um funcionamento perfeito. Ela é você, né? Ela faz com que o seu organismo trabalhe corretamente. E não porque os outros estipulam, né? Como falam também desse novo padrão de biquíni cavadão. Que você precisa ter uma virilha e uma vulva mais clara para poder colocar aqueles biquínis mais cavados na praia. Será mesmo que precisa disso? Então, a ginecologia, junto com você, fisioterapeuta, a gente acho que traz essa pergunta para aquela pessoa que nem no meu caso, quando me procura, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese bem profunda e faço essas perguntas para ela. Realmente é necessário? Você quer isso para você ou para favorecer outro, né? Porque tem muita gente que ainda busca esse padrão de beleza para favorecer sexualmente outras pessoas, seu parceiro, sua parceira, enfim. A gente tem que respeitar um pouco as escolhas também. A gente não pode também radicalizar, porque nós somos seres sociais, né? E a gente se sente bem estando inseridos num meio. De repente, o meio que essa pessoa encontrou para ela estar inserida exige esse padrão dela. E para ela estar ali, ela precisa se sentir daquele jeito. E aí, gente tem que cavar essa segurança dessa pessoa, dela estar no meio segura de quem ela é. E não estar no meio se encaixando. Mas isso é um caminho, né, tão devagarzinho. É um degrau, mas é legal a gente fazer esses tipos de pergunta e não julgando, porque nós que trabalhamos com o modo íntegro de cuidado, a gente não pode julgar e nem comandar ninguém, mas assim, é mostrar, né, quais são as possibilidades e fazer com que aquela pessoa realmente entenda o que ela quer, como você acabou de falar. Se é o meio que interfere ou se é ela que quer interferir o meio, né? Tem muito isso. E o que é legal mencionar também
é que... eu ia falar uma coisa. A primeira coisa é a gente perguntar para ela, você conhece a sua Ioni? Porque hoje a anatomia, ela é um pouco rasa, né? Tem muitas mulheres que ainda não conhecem a sua anatomia, não conhecem a sua vulva. Quando saem lá do consultório, daí a primeira coisa que elas saem, que elas levam com ela é um kit de autocuidado que contém um espelho, porque elas são convidadas a se olharem, a se tocarem, a fazer até que você também tem aqui aquelas... Cadê as suas vulvas? As suas ginas... Aí! Sim, eu não posso entrar na frente da câmera. Sim, eu tenho... então, a gente... Assim, então, agora eu tô atrás da Grazi. E eu tenho de vários modelos. Então, legal. Eu queria que você pegasse uma e a gente começasse a mostrar a anatomia dela, né? Mostrar porque hoje a gente até viu recentemente naquele canal lá do canal do Big Brother Brasil que ela não sabia onde saiu o xixi. Então, é a partir desse pressuposto que a gente começa a introduzir não só a ginecologia natural, a estética e todo o cuidado baseado na saúde reprodutiva a partir do conhecimento vulvar. Então, no caso, assim, a gente como profissional da saúde, a gente tem que mostrar para as mulheres os nomes corretos de cada coisa. E todo mundo chama vulva de vagina, né? E vagina, gente, vagina é o canal a partir da entrada que leva, vamos lá, até o útero. Olha ele aqui, até o útero. Isso é a vagina. Aqui, a parte que você deveria olhar com o espelhinho e entender é a vulva, né? A vulva é a parte externa, lábios externos, lábios internos, abrindo aqui capuz do clitóris, glande escondidinha, uretra, por onde sai o xixi, e a entrada do canal vaginal. E aí, a Mi trouxe o nome de Ioni, né? Por que Ioni? Explica pra gente, por favor. Ioni é um nome também ancestral, né, africano, também conhecido com a região externa da parte genital feminina. Então eu acho um nome muito lindo, muito carinhoso e eu costumo chamar a elas de Ioni, por isso que eu trouxe prazer Ioni. As pessoas estão reclamando que o meu áudio tá baixo. Eu desliguei, que eu estava com o ventilador aqui ligado. Eu espero que tenha melhorado. Bom, a Dani está falando aqui que está ouvindo bem as duas, mas é isso. Então, obrigada por você ter falado, né? É aquilo lá que você falou, eu tenho aqui. E aí é legal, na hora que você mencionou que a parte externa da Ioni, a parte externa da vulva, da pepeca, da chaquinha, sei lá, de todos os nomes que tem, é a partir daqui que a gente faz o cuidado da estética íntima, né, Deia? Não tem nada, nenhum tipo de produto que coloca no introito vaginal. Então, nada induzido. Tudo é nessa região. A gente trabalha rejuvenescimento, clareamento, cuidado com, né, com ativa a estimulação de colágeno e outras coisas que acontecem também que a gente faz o termo errado. Quando a gente faz a epilação, que são o ato que quando você tira com laser ou com cera quente, você está epilando, você não está depilando. E você faz um processo inflamatório. E com isso pode causar foliculite e outros problemas, que também essa estética íntima, que incomoda muitas mulheres, né? E a estética íntima, tanto com os tratamentos naturais, como tratamentos modernos, aí com os maquinários modernos, pode favorecer. Então isso que a gente quer trazer aqui também, né, Déia? Grazi, a gente está falando rápido? Tá ok? Tá bom. Então tá. Tá ótimo. Então, a gente tem a função
de fazer com que vocês entendam e melhorem o funcionamento corporal de vocês. Que vocês entendam como o corpo funciona, seu corpo funciona e como controlar isso. Então, no meu caso, eu trabalho com função. Eu ajudo essas mulheres que têm dor na penetração, dor esporádica, descontrole urinário, fecal, isso tudo é a minha parte de funcionamento. Existem fisioterapeutas que trabalham com essa parte dermato também. Eu não trabalho. No caso, a Mi trabalha com isso. E qual é a função do trabalho dela? Melhorar a estética, só que melhorando a estética, melhora também sensibilidade, não é? Exatamente. Mulheres que têm uma alteração de sensibilidade, ou tem aquela vulva que não responde bem ao estímulo, que quando está excitada não consegue ficar gordinha, porque quando a gente está excitada chega mais sangue, ela incha. Esse trabalho, tanto funcional quanto estético, ajudam isso. E a ideia não é interferir e mudar. A ideia é dar um polimento, não é, Mi? Não é isso? É isso mesmo. E a base de tudo. Por que eu falo que eu misturo a ginecologia natural com a estética íntima? Porque se fosse uma estética, simplesmente estética, ia lá fazer o procedimento e pronto. Mas daqui 2, 3 meses ia voltar tudo de novo aquela queixa. Por quê? Porque as pelícies não foram cuidadas. Então, um exemplo, vamos falar aqui de escurecimento vulvar ou escurecimento da virilha. Vamos falar de um modo superficial. Você tem tipos de processos estéticos intimamente, não só com métodos naturais, mas como métodos como a radiofrequência, que você pode clarear e além, como eu falei no início, além de estimular o colágeno. Só que se você não olhar só se você não olhar um pouquinho mais profundo e não entender se aquela mulher está tendo algum processo metabólico ali, como desregular aquele processo insulínico dela, ela não vai clarear. Ela pode até clarear um pouquinho, mas vai voltar novamente. Então, esse é o olhar íntegro, é um todo. Então, a gente tem que ver como é que está o índice glicêmico dela, que isso atrapalha. Verificar se ela é pós-gestação, porque tem processo da progesterona, fatores hormonais que elevam faz com que escurece mais, que tenha mais problemas vulvares. Então, assim, precisa ver com cuidado e lembrando que cada caso é um caso. Cada vulva é uma vulva, cada mulher é uma mulher. O que vai fazer bem para mim não vai fazer bem para a Grazi, não vai fazer bem para a Andréia, né? Vocês é uma pessoa íntegra, né? Então, por isso que é um olhar bem cuidadoso e criterioso e sério, né? A gente está falando isso porque está disseminando por aí, falando que, um exemplo, vamos colocar pepino, que pepino clareia. Não é assim que a ginecologia natural trabalha. Não, e outra coisa, né? Isso vamos dizer que é uma terapia artesanal. Os produtos de clareamento íntimo não são os mesmos produtos para rosto. Eles são adaptados para essa área. Então, não é a mesma coisa que você coloca no rosto que você vai colocar lá. E o que ela falou, alimentação, gente, estilo de vida. A alimentação muda a quantidade de glicose circulante no sangue, que muda também essa pele, não é, Mi? O tipo de tecido que você usa, a fase da vida que você tá, tudo isso interfere. Então, se você chegar para fazer um tratamento estético para melhorar a mancha, para melhorar a textura e não aceitar que você tem que melhorar você, porque quem tem carro escolhe muito bem o posto que vai botar combustível no seu automóvel. E ainda tem combustível aditivado. E porque o combustível que nós estamos colocando no nosso corpo é qualquer um. Né? Exatamente. A gente come qualquer coisa. Isso vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer em manchinhas aqui, vai aparecer em manchinhas axilares, vai aparecer em manchinhas na virilha e vai aparecer na sua vulva, né? Teve uma pergunta falando por que as pessoas
fazem... Deixa eu ver, que eu queria que você respondesse. Por que as pessoas clareiam essa região? Tem um porquê para isso? Então, depende muito, né? Entra novamente daqueles dois contextos. Tem as mulheres que se incomodam muito com a cor, a coloração da região, por conta de alguma fricção. Vamos falar da virilha, né? Então, se a mulher tem aquelas coxas grossas e tem aquela fricção, ela vai escurecer. E quando ela coloca um shorts, alguma coisa, isso incomoda ela e dá uma baixa autoestima, né? Se ela trabalha com calça jeans e ela usa muita calça apertada, calcinha sintética, isso vai escurecer e vai a incomodar, né? Pode trazer outras patologias e tudo isso, uma coisa leva a outra, né? Então você aquece muito a região, você escurece e você propícias a outras doenças como a candidíase, por exemplo, né? Porque você altera o pH da vagina. Enfim. E tem aquelas outras que buscam por um padrão de beleza que não é dela. Então, são esses dois tipos, né, que buscam esse autocuidado, esse cuidado íntimo envolvendo a estética. E, assim, tem alguém também perguntando de procedimentos de rejuvenescimento e... Deixa eu ver. Rejuvenescimento e regeneração íntima. Olha só, rejuvenescimento... foi o que ela falou, a gente está falando de um tecido que vai mudando conforme a idade vai mudando, perde colágeno, ele não tem mais a textura que tinha antes. Tipo, elasticidade. essa tinha minha que está escorrendo aqui, gente. Se no rosto escorre em qualquer lugar, é a mesma coisa. E aí é o que ela falou, você usa a radiofrequência para isso, né? A radiofrequência, Agora, em outro caso, tem casos de laser de CO2, que aí no caso eu não trabalho no momento, quem trabalha mais que é indicado, e a gente até indica no caso que a pessoa realmente precisa disso, a gente encaminha para ginecologistas que fazem esse tipo de trabalho, ou até mesmo os dermatologistas que usam CO2 fracionado, que trabalha na atrofia muscular, que ajuda muito no processo da prenipausa, né, que tem aquela região, então é um cuidado mais profundo. Isso não é o que a gente está mencionando aqui. E aí eu vou dar o meu pitaco, que ela falou de estética e de cuidados e de alimentação e de hábitos. E aí eu vou falar da parte que me toca. Não adianta você fazer procedimentos estéticos, laser quando você está na menopausa ou no climatério, né? E não cuidar dessa musculatura, tá? Você vai fazer um procedimento estético que vai melhorar colágeno e elastina, vai trazer uma melhor vascularização, a lubrificação vai melhorar, mas você continua sem ter o aporte hormonal. Ou você tem que conversar com o seu médico se isso é necessário e avaliar se isso é necessário e fazer isso. E exercitar, gente. Exercício físico é importantíssimo para a mente, para o seu coração, seu pulmão. E a gente está falando da musculatura íntima também. Porque a gente não se liga. Vou pegar minha pelve linda, maravilhosa, que ela tem que aparecer sempre. Que a gente tem, um monte de músculos nessa área. Um monte de músculos com funções. E músculo não perde função. Você pode trabalhar ele em qualquer fase da sua vida, né? Um músculo para perder função, você tem que ter passado por uma lesão. E não é o caso de não conhecer, não se tocar, não se olhar, não trabalhar isso. Se você trabalha, então você tem que aliar as coisas. É muito fácil jogar responsabilidade para outra pessoa. Tipo, eu vou no médico, ele vai me dar um tratamento hormonal. Eu vou aqui na enfermeira, ela vai fazer uma radiofrequência. E eu vou deitar em casa e a minha vulva vai continuar linda, maravilhosa. Vulva sedentária perde a função. Não é? Perde a função. Exatamente. Então a gente tem que olhar tudo. Deixa eu ver se tem pergunta. Exatamente. A junção desse apoio multidisciplinar
é extremamente necessária e importante. E tem que entender também, né, esse conjunto de processos, de possibilidade de cuidado, para que também você não vai correr atrás de um monte de informação, um monte de coisa e depois saber o que fazer e não fazer nada. Tem essa também. Abaixa a curva sedentária, isso mesmo. É! Isso mesmo. Boa! A Dani está perguntando se os lábios continuam crescendo com o tempo. Assim, eles não crescem, eles perdem. Da mesma maneira que a gente perde gordurinha, eles perdem. Eles vão caindo conforme a gravidade. Eu acho que eu pimento, né? E a radiofrequência exato. Traz, né, aquela textura. Ele volta essa visibilidade deles, assim, né? Ele deixa um pouquinho, não sei se é essa palavra, viril, mas que eles continuam crescendo, não. Né? Pelos estudos que eu tenho, eu desconheço disso. Conheço sim que conforme você vai tendo mais idade, mais o processo é da gravidade. Né? De cair. Vão ficando flácidos. E aí exato. Tem que eles estão soltando, né? Ficando escorridinhos. E aí existem tratamentos para isso, que é o que ela faz. E o exercício, gente. Tem que... Abaixo a vulva sedentária. Adorei isso. Abaixo a vulva sedentária. Vou também colocar isso em todas as histórias. Eu adorei essa frase. E o legal também que vale salientar, né, Deia? Esse processo de musculatura, e esse processo, quando a gente fala de exercício vulvar ou de abaixo a vulva sedentária, as pessoas se remetem a pompoarismo. E eu acho que tem que ter um certo cuidado. Por mais que eu trabalho com esse resgate da ancestralidade, que esse resgate de forças, e a gente ajunta isso, tem um viés com yoni eggs, né, com os pezinhos, com essas coisas para ajudar esse fortalecimento muscular do nosso introito vaginal, da nossa pelve, enfim. E eu queria até que você falasse um pouco disso, Deia, porque eu particularmente, eu sou difícil de solicitar Yoni Egg para as minhas clientes. Muitas pedem para falar, olha, qual Yoni usar para ajudar, porque vai ficar mais forte, vai ficar mais resistente. E a gente estava até mencionando, né? A gente estava até conversando sobre isso. Tem que tomar muito cuidado, porque qual é a procedência desse cristal? Eu uso sim, eu conheço a força dele, energeticamente, eu falo para colocar assim embaixo do ventre, mas introduzir, tem que tomar muito cuidado com o que você introduz na sua vagina. Então, vou falar disso, olha só. Na minha parte, eu não uso os Yoni Eggs porque eu não entendo de cristais, certo? O que a minha especialidade usa são os cones vaginais, que eu não uso. Por quê? Vamos lá, vamos falar disso. Se o nosso intuito é melhorar a musculatura, eu vou dar exercícios para essa mulher para melhorar a musculatura. Quando ela tem uma musculatura boa, ela pode acrescentar resistência, peso nisso. É onde entram os pezinhos vaginais. Mas a gente tem outros recursos que não peso. Eu tenho um pouco de medo do peso, porque pode não limpar, eles não são vedados. Então, eu tenho muito medo disso que você falou, do que vai se introduzir dentro. Mas existem pesos bons. Só que pensa comigo uma coisa. O meu intuito não é dar uma sobrecarga para essa musculatura ficar mais forte. E aí você vai fazer um exercício físico numa academia e você pega o peso e você faz 8, 10 repetições, certo? Com peso. E aí você descansa. 1 minuto, 30 segundos, depende da sua série. E aí você pega o peso de novo, certo? E aí eu vou falar de peso vaginal e de Yoni Egg. A gente não tá falando dessa musculatura aqui. Essa musculatura aqui, ela faz um fechamento, ela segura. Então eu vou introduzir um pezinho aqui que vai ficar lá dentro. Eu posso fazer as repetições e descansar. Sentar, deitar, depois eu volto. Porque se eu colocar e ficar 15, 20, 30 minutos, essa musculatura toda hora vai estar segurando.
Você imagina você numa academia fazendo exercício de bíceps, você bota o peso e faz. Quando você termina o exercício, você fica assim, ó, segurando o peso. Essa musculatura não vai aguentar. Você está gerando uma sobrecarga muscular. E aí essas mulheres depois remetem, voltam com queixa de cólica, uma dorzinha baixa. Porque a musculatura lá dentro cansou e ela dá uma dor muscular que parece com cólica. Então, sobre os Ioni Eggs, quer usar com o intuito energético, tudo bem, tá? Mas se você colocar lá e esquecer ele lá, você esqueceu, mas o seu corpo não. Então, toda hora ele vai estar fazendo uma contração. E aí, o que a gente pode gerar? Uma cólica. Essa mulher também pode não conseguir segurar e ele cair, certo? Ou essa musculatura pode ficar tão cansada que ela espasma, tipo um torcicolo. E ela prende isso lá dentro. Como é que você vai tirar? E aí, qual é o movimento que se faz para tirar, geralmente? Cócoras e força para fora. Cócoras. Exato. E isso não é nada bom. Não é nada bom. A gente nós já somos mulheres, nós temos... O homem tem o buraquinho do ânus, tá? A gente tem o ânus e ainda tem uma vulva. Vou mostrar para vocês a musculatura profunda, ver se aparece. Peraí, vou tirar aqui pra gente ver. Rapidinho. Olha, esse rasgo aqui. Sim. Tá? Aqui, ó, uma abertura grande. Então, a gente tem uma rede que já é furada por natureza. A gente tem o peso da gravidade atuando nos nossos órgãos. E essa rede, junto com o ligamento, está ali segurando. E aí, de vez em quando, eu coloco uma Ioni Egg e agacho e empurro para fora. Eu estou empurrando, eu estou fazendo força, eu estou fazendo um movimento que eu não deveria fazer. Eu deveria fazer contrário. Então, essa história de pompoarismo, o pompoarismo ele é muito antigo. Veio de um autoconhecimento e uma sabedoria. Só que hoje em dia a gente tem a ciência. E aí a gente entrou, a fisioterapia pélvica entrou no pompoarismo e cortou algumas coisas, lapidou. Sabe? E isso é muito importante. Eu tenho pessoas que fazem questão de usar o Ioni Egg. Aí eu falo, bom, então procura uma Ioni Egg que tenha um furinho, que existem umas onde você pode botar alguma coisa para puxar. Que você pode tirar. E mesmo assim, tomar muito cuidado com a higienização, né? Eu acho muito legal fazer esse viés, porque é extremamente necessário a gente entender todo esse contexto. Que às vezes alguém pode perguntar, mas ué, tá falando de estética íntima e agora tá falando de Ioni Egg. Não, é tudo uma junção. Porque quando mais você trabalha a sua musculatura, você trabalha tanto energeticamente. Lembra que eu falei que a gente atinge os 4 pilares da saúde? Então a gente atinge essa musculatura, nós levamos... Trabalha como fala? Enrijece, trabalha aquela parte sanguínea, né? E, enfim, tudo isso leva para nossas sinapses neurais e faz com que a gente se sinta bem. Porque muitas mulheres que têm algum problema, alguma patologia, ou até mesmo esse desconforto na hora da penetração, ou busca por alguma coisa, energeticamente ou não, fica descontente, fica depressiva até com isso. Então, você fazendo vários movimentos, então essa junção multidisciplinar, movimentos pélvicos, com orientação, um cuidado íntegro, né? Saber o que realmente utilizar, uma higienização íntima, tudo isso vai trabalhar essas suas sinapses, vocês não vão conseguir somatizar e você vai se sentir bem com você. Esse é o propósito, não é mesmo? Alguém está perguntando como é que faz para melhorar essa musculatura, como são esses exercícios, aí já respondeu. A Gaia já respondeu que não é medicina, é com um profissional qualificado. Gente, olha só. Alguns estudos mostram que entre cada 4 mulheres, 3 não têm o conhecimento dessa musculatura suficiente para movimentar adequadamente, fazer a contração e o relaxamento suficiente com comando verbal. Então, eu posso fazer
e ela pode fazer um toque vaginal lá na musculatura e dar estímulos para o seu cérebro entender, lembra que ela falou das sinapses? Entender que aquela musculatura existe e contrair. Agora, aprender e falar assim, olha, prende aí, faz isso, faz aquilo, 3 em cada 4 não conseguem. Então, seria muita irresponsabilidade da gente falar online, assim, como fazer. A gente tem que estar do lado, sabe? Quem ensina à distância tá tendo um pouco de responsabilidade, porque você não sabe como essa pessoa tá fazendo. Você não tem certeza do que está acontecendo, né? Eu penso mesmo. É muita responsabilidade isso, né? A educação ginecológica sexual e pélvica é extremamente sério, não dá para disseminar assim, né? Então é algo bem profundo. E assim, eu recebo mulheres que compraram cursos caríssimos online e um certo momento elas descobrem que tem alguma coisa errada, então elas marcam uma avaliação. E aí quando a gente vai avaliar, que a gente mostra força muscular, que faz toda... Elas descobrem que elas vinham há tempos fazendo coisa errada. Tem as que fazem certo? Tem as que fazem certo, mas são todas? Não são todas, né? Então, não são tem que ter muita responsabilidade para falar para vocês como fazer isso. Tem que ser assim, ó, juntinho, com a mão lá, sabe? Dando a mão. Né? É por isso que eu falo. E essas mudanças, elas cientificamente demoram praticamente 21 dias para mudar. Então, por isso que quando vocês tomam cuidado de muito quando fala assim, vamos fazer um tratamento XYZ que dura 1 dia, 2, tome cuidado com isso. Porque é um processo contínuo. Tudo que leva natural não vai fazer aquela ação como se fosse um medicamento alopático, um tratamento tradicional da medicina ou de outras vertentes por aí. Então, leva-se mais tempo, né? Tem um processo mais profundo, mais cuidadoso. Então, assim, tome cuidado mesmo com os profissionais que vocês vão seguir, porque a gente está aqui, né? Com toda a delicadeza, com todo o cuidado para trazer realmente com conhecimento com evidências científicas. Isso é muito importante falar, porque não é porque eu trabalho com ginecologia natural que eu não atuo com evidências científicas, né? Não é porque a Deia trabalha com fisioterapia que ela não vai trabalhar com evidências. E também não vai esquecer e nem vai deixar de lado as experiências empíricas das pessoas. Então a gente vai fazer essa junção. E por isso que torna um processo tão maravilhoso e que funciona exatamente, individual, e que funciona. Isso aí. E que funciona. Né? Alguém falou assim, pra gente saber se está fazendo certo, é só botar o dedo dentro da vagina e ver se está fazendo o movimento. Vocês viram que eu mostrei para vocês o número de músculos que tem ali. Alguns fazem movimento de fechamento, outros fazem movimento de levantamento, outros fazem uma retração. Então, só 2 dedinhos experientes para saber se você está fazendo o levantamento, a retração, tudo certinho. Então, às vezes, a pessoa vem, ela coloca o dedo e realmente ela faz a contração. Mas ela está fazendo contração com músculos acessórios. Então, você tem a percepção que isso aqui está acontecendo, só que ele está acontecendo de maneira que está usando músculos acessórios. Então, sinceramente, eu acho que toda mulher tinha que ter um fisioterapeuta pélvico, alguém que entenda de assoalho pélvico para passar uma vez na vida, sabe? A gente tem aí muita gente que trabalha com isso, sabe? Formada, gente boa, trabalhando com evidência científica, com experiência, para poder falar disso, para você ter uma avaliação. Passa uma vez que você passe, ó, você vai, né? Porque é responsabilidade demais, gente. O assoalho pélvico, ele trabalha com o sistema nervoso e um controle miccional, contrai, desliga aqui, relaxa, liga lá. É uma coisa tão complexa que se você fizer no momento errado, o exercício errado, o exercício certo,
no momento errado, você reprograma a sua micção, seu xixi, você reprograma seu cocô. Então é muita responsabilidade, muita. A gente tem uns 10 minutos. Você tem acho que é legal. Não, eu acho que é isso, né? Essa junção de a enfermagem, né? Que nem teve uma pergunta que eu acho interessante falar. Quem trabalha com ginecologia natural e que é um profissional da enfermagem, ele pode sim solicitar exames. Eu faço essa correlação. Né? Então, eu faço essa junção dos conhecimentos técnicos e científicos da enfermagem obstétrica e atuo na ginecologia natural. Terapeutas de ginecologia natural que não têm uma profissão superior da área da saúde, eles não podem fazer esse processo. E como a Deia falou, e nem sequer tocar, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, acho que é isso que é legal, né? E nem quem não é qualificado, né? Porque, assim, tem muita fisioterapeuta pélvica aqui seguindo a gente, e aí assistindo a live e dando comentários. A gente sofre um pouquinho também, porque tem algumas pessoas que não são qualificadas e querem atender na área. Gente, eu já falei, é um sistema neuromuscular muito complexo. Se a pessoa não tiver domínio, então você tem que se informar. Você precisa se informar para procurar o profissional correto para você. Tá aparecendo elogio ali e eu quero falar. A Grazi tá indo muito bem. Ela tá indo numa velocidade, ela deve estar suando ali. Porque a gente tá falando sem parar, tadinha. Eu costumo fazer live com intérprete e eles revezam no meio. Ela tá direto, coitada. Faltam 7 minutos. Parabéns, Grazi. 7 minutos. Parabéns, Grazi. Eu acho que, né, fica aqui o meu convite para conhecer os tratamentos da ginecologia natural, para esse cuidado profundo. Eu repito isso porque é muito lindo. Eu tenho feedbacks maravilhosos, cases de sucesso. Tem gente que fala assim, poxa, se eu conhecesse você há 15 anos atrás, muito contexto ginecológico e sexuais não teria passado pela minha vida. Então, é mais ou menos esse convite que eu gostaria que vocês também tivessem isso na sua vida. Se você tem algum questionamento, começou a questionar algo sobre a sua saúde íntima, esse é o momento. Esse é o momento de você vir atrás de nós e conversar, que a gente está aqui acessível para nos ajudar em tudo. Funciona, é natural, mas funciona. Porque a gente está vivendo numa sociedade farmacologicamente controlada, né? Então, a pessoa vai a um médico e se esse médico não passa exame ou não passa medicamento, a pessoa começa a questionar se ele é bom. E aí, essa pessoa vem pra gente, você que trabalha com ginecologia natural, eu que trabalho com medicina chinesa, a gente volta essa pessoa o olhar para ela e para a alimentação dela, para o hábito dela, para o sono. E a pessoa fica assim, mas é isso? É isso que você veio procurar. É isso. E vezes, é isso que você está buscando. Ela começa a melhorar a queixa dela porque ela começa a se enxergar. Exatamente. Vai lá. Não, desculpa, te cortando, que eu acho que é interessante falar isso quando você falou da medicina tradicional chinesa e que usa muito isso nesse pressuposto. Assim, como é que tá a sua raiva? Agora nós estamos passando num problema aí de pandemia, de grande ansiedade. Como é que você está guardando sua raiva? Como é que você está tirando esse fluxo da sua vida? Porque na medicina tradicional chinesa, quando a gente vai trabalhar, a gente não só trabalha o útero, a gente trabalha o fígado que metaboliza tudo isso energeticamente. Então olha só como é um processo realmente íntegro e genuíno. Então, é mais ou menos isso. Então, quais são os tratamentos naturais que aquela pessoa vai precisar naquele momento, seja para clareamento, seja para rejuvenescimento, seja para candidíase, para cólica, né, que falaram muito sobre cólica. Então, precisa saber se essa cólica, ela realmente é primária, se ela é secundária, né? Então, é um contexto muito grande e que cada um tem que ter um olhar assim único,
E assim, Pra cada um. a Gaia tá falando aí, ai meu fígado, que ela tava se queixando de cólica hoje. Quando você falou de Eu falei com ela hoje. Quando você falou de fígado, agora eu liguei uma coisa na outra, fígado precisa de movimento, né? A gente precisa de fazer exercícios, caminhada, respiração, para dar esse movimento. E eu tenho percebido, não sei se você percebeu, se você está fazendo atendimento nessa época, mais cólicas. Sim. Porque as pessoas estão mais paradas. Elas estão com sentimentos... Mais cólicas. Isso. Mais cólica... E com os sentimentos meio estranhos, né? De incerteza, de insegurança, sem poder fazer exercício. Isso aí, ó, faz com que essa circulação fique mais retida. E isso aí acaba cólica sim, tá, Gaia? E o que acontece também é que o seu ciclo menstrual fica mais prolongado, né? Então tem gente que às vezes reclama, nossa, eu não tomo medicamento, faço todo o cuidado, faço todas as minhas análises, temperatura basal, minhas percepções de fertilidade, e por que o meu ciclo menstrual, que eu particularmente chamo de lunação, por que a minha lunação está demorando mais de 28 dias? Tá, 28 dias é normal, entre aspas, é normal, pode ser 7 dias mais, 7 dias menos. Mas nesse momento que estamos passando, tem sim, muitas mulheres questionam que está tendo ciclos de 35, ciclos de 42 dias, tá? E com coágulos, fortes coágulos, que são mágoas, são emoções, tá? Então já fica aí os spoilers. Exatamente. Então, gente, assim, para vocês entenderem que era pra gente falar de estética íntima e a gente tá falando de tanta coisa, porque nós somos íntegro. Não adianta cuidar de uma coisa e deixar outra. A gente tem que cuidar do nosso corpo inteiro, começando pela nossa visão de nós mesmas, depois pela alimentação, depois pelo movimento e por aí vai. E a gente está privado de movimento nesse momento, né? Então a gente tem várias dores que têm acontecido, né? E para resumir, em uma frase só, é só para entender tudo essa riqueza de conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui, é só para entender assim, não tem você, o ser, e não tem o... 1 minuto e meio. Não tem o meio. Tem o meio todo, tá? Nós somos o meio todo. Isso. Beijo da Leoa. Obrigada, a gente falou demais. A gente tem 1 minuto e meio. Eu tive que... Salvo. Obrigada pelo convite. Obrigada por a gente estar aqui. Obrigada pela sua presença. Você tem aí os 30 Grazi, obrigada. Pode agradecer, vá. Grazi, obrigada, tá? Obrigada, Gaia. Obrigada, Deia. E a todos vocês aí que tá aí às quase 11 horas da meia-noite já aqui com a gente. Obrigada e um beijo grande da Lua. Beijo imenso, tá, gente? Obrigada por eu conseguir salvar. Obrigada mesmo por tudo. Tchau.